Valeu, muito boa tarde a todos. Estamos de volta aqui com o nosso Radar BNews, o seu noticiário diário com notícias exclusivas, análises e assuntos aleatórios. Hoje com uma entrevista exclusiva com o senador Ângelo Coronel, né? Ele que é natural de Coração de Maria, né? Engenheiro civil, empresário político, filiado ao PSD, né? Atualmente ele é senador, né? Eleito pelo biênio aí. Ele foi presidente da Assembleia Legislativa pelo biênio de 2017 a 2018, né? Também. Coronel tá aí, né, no noticiário aí, né, do PSD, né? Ano que vem a gente vai ter eleição e a gente vai abordar os mais diversos assuntos envolvendo, né, tanto as polêmicas que ele se envolve, né, mas também a eleição do ano que vem, né? E para conduzir essa entrevista eu conto com os meus queridos colegas Lula Bonfim e Eduardo Dias. Muito boa tarde também, meninos. Boa tarde, Brinco. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, senador, coronel. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Radar BNews aqui na BNews TV. Mais uma vez, uma honra participar deste programa que eu sempre assisti, inclusive quando eu estava na concorrência, tá? Eu já assistia. Boa tarde, estamos aí junto mais uma vez, mais uma entrevista. Vamos pra cima aí. Coronel, boa tarde, seja bem-vindo. Brasília tá pegando fogo, né? Qual é a sua avaliação aí, né, desse cenário de Brasília, né? Inclusive agora a reforma tributária chegando lá, né? Qual é o panorama aí desse primeiro semestre, né, de 2023 e também projeções suas para o 2023? Muito boa tarde. Boa tarde, Henrique Brinco. Boa tarde, Lula. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os nossos rádio-ouvintes ou internautas. Tanto derivativo de nome que a gente não sabe nem explicar quem está do outro lado nos assistindo o que é que eles são. Rádio-ouvintes, internautas. Então é até uma polêmica para você descobrir, viu, Brinco? Quem está do outro lado assistindo o radar, como é que são classificados? A expressão, né? Telespectador? Eu acho que cross-mídia, né? Tecnicamente, eu acho que talvez internautas ainda caiba, mas eu acho um termo tão demodé, né? A gente precisa como tá encontrar... tudo pela internet, já não é mais internauta. Eu acho que todo mundo já virou internauta. É verdade. Acho que a gente precisa encontrar um novo nome aí para difundir, né? Então vamos chamar assim, pro nosso público. Boa tarde, meus caros benautas. Boa. Pois é. Projeção, Coronel, de reforma tributária. Aliás, eu estava até vendo, você apresentou uma emenda aí em relação às apostas, né, esportivas, que tá causando uma polêmica isso aí, né, para liberar cassino, né? Faz um resumo aí das pautas do Senado nesse período de 2023. Olha, Brinco, Lula, Eduardo, meus caros benautas, essa proposta de medida provisória que o governo apresentou para legalizar as apostas esportivas, eu acho ela de um valor muito grande. Porque hoje, você, quando assiste um jogo de futebol, já está lá na camisa do seu time. Pix não sei o quê, Bet não sei o quê. Você vai para o estádio de futebol, está lá as placas. Betis, está lá Pix. Então, na verdade, já é uma coisa que está já no dia a dia do brasileiro. E o que acontece? Essas empresas, elas bancam essas apostas esportivas, geralmente de países até longínquos em relação ao Brasil. São empresas que bancam essas apostas das Ilhas Virgens Britânicas, tem empresas que bancam essas apostas até de Israel. No Chipre. E tem do Chipre, tem somente uma ou duas brasileiras. Então, o que acontece? Há uma evasão de divisa, posso assim chamar, porque quando o prêmio é pago, que é tudo via, o pagamento é Pix e o retorno é diretamente na conta do ganhador. Não fica um centavo de imposto para a União. Então, com essa regularização, há uma estimativa só com as apostas esportivas em torno, variando entre 2 bi anual a 12 bi. Eu apresentei algumas propostas, porque eu tenho estudado muito essa questão dos jogos no Brasil, porque das 20 maiores potências do mundo, só tem hoje ainda a Arábia Saudita que não tem o jogo liberado. O Brasil está perdendo, aliás, eu não vou dizer perder, está deixando de arrecadar em torno de 70 bilhões de reais por ano, porque não tem os jogos legalizados. Aí eu pergunto, será que só o Brasil, que é certo de não ter os jogos legalizados, será que os outros países do mundo, as potências mundiais são erradas, só o Brasil que é o correto? Então, eu acho isso um absurdo. Existe essa prática
do costume de dizer que o jogo traz prostituição, que o jogo cria ludopatia. Ludopatia, meus caros Bienal, é a doença, o vício de quem joga. Então eu acho que ninguém é obrigado a jogar. Os donos das bancas de jogos no mundo afora não vai pra rua, pega o cara pela camisa, venha jogar pulso. Não existe isso. Então é uma liberdade. Então, como os jogos já existem, por exemplo, você que está me ouvindo, será que você não conhece na sua rua alguém que esteja aí numa banca de bicho fazendo um jogo de aposta? Livremente. É proibido. Mas isso já está na cultura do brasileiro. E também é importante falar para vocês aí, ouvintes, meus caros colegas aqui de bancada, que o jogo do bicho, o único país do mundo que tem o jogo do bicho é o Brasil. Então é a cultura brasileira. Então como é que a gente vai deixar de ter essa receita entrando nos cofres da União, de estados e municípios, para bancar programas sociais, melhorar a situação da saúde, situação de educação? Então eu acho isso uma burrice cavalar. Eu tenho um projeto correndo na Comissão de Turismo para isso. Apresentei várias emendas agora na medida provisória da legalização das apostas esportivas, inclusive legalizando o cassino, acabando o texto da lei de contravenção penal, que foi isso em 1946, no governo de Eurico Gaspar Dutra, que a mulher dele, numa noite de amor, disse: amor, não quero mais do jogo no Brasil. Ele pega e enfia um decreto proibindo o jogo no Brasil. Você vê o poder que tem uma mulher quando está na cama com um homem, viu, gente? Pois é. Quer dizer, numa noite de amor, um presidente da República, a pedido da mulher, cancelou os jogos no Brasil. Então eu estou tentando... Então você é a favor do cassino mesmo? Não, eu sou a favor de todas as modalidades de jogos, porque também nós temos que democratizar. Cassino hoje já é uma questão mundial, mas o jogo do bicho tudo bem, é uma questão Brasil. Mas nós temos bingos, nós temos as maquininhas, tem várias modalidades de aposta. Porque hoje... As rifas agora. Rifeiro, agora está na moda lá em Salvador. Pois é, então o cara chega hoje na internet, você chega aqui na internet e baixa o aplicativo, você baixa um cassino e você aposta com cartão de crédito. Então o jogo já existe no Brasil. Mas existe algumas pessoas que fazem parte da bancada, principalmente a bancada evangélica. Ave Maria, quando fala em legalizar jogo, é parecendo que vai trazer o diabo para ficar no meio da sociedade brasileira. Então isso é um contrassenso muito grande, e eu tenho debatido muito a legalização dos jogos no Brasil. Não é por gostar do jogo, é porque traz receita nova para o país. Eu queria perguntar, quantos milhões, né, 70 bilhões de reais a estimativa com jogos no Brasil. A Itália, ela arrecada hoje 1,4% do PIB. Então a gente faz uma base, o italiano e o brasileiro, que são parecidos. Se a gente considerar 1,4% do PIB, já como exemplo a Itália, nós vamos chegar a uma arrecadação brasileira de 70 bilhões de reais. É dinheiro para zorra. É bem melhor você trazer esse dinheiro para dentro do que aumentar impostos, como quer aumentar impostos agora na reforma tributária. Isso dialoga, inclusive, com o que o governo pretende no arcabouço fiscal, né? Porque para cumprir o que está estabelecido no arcabouço fiscal e ao mesmo tempo você conseguir manter investimento em educação, saúde e programa social, você precisa ter um aumento de arrecadação. E aí está um pouco naquilo que o ministro Haddad fala, né, de fazer pagar quem não paga. Vai por aí eu acho, e esse é o caminho para não criar novas modalidades de impostos. Você acha que esse é o caminho correto do Brasil para manter uma arrecadação saudável e, ao mesmo tempo, não sobrecarregar ainda mais a população mais pobre do país? Olha bem, o que primeiro ponto nós temos que ver é que nós temos que criar uma nova estrutura tributária no Brasil. E não se cria uma estrutura tributária só aumentando imposto. Esse negócio de dizer, precisa arrecadar. Mas se você só arrecada, porque alguém paga. Se alguém paga, é porque o cobrador, se quer aumentar, vai ter que cobrar mais caro. Não sei se vocês entenderem, gente, meus benautas. Imagina bem, se o governo quer aumentar a arrecadação, de onde é que ele vai trazer a arrecadação? Cobrando mais impostos. A não ser que ele crie fontes alternativas, ou seja, novas modalidades de arrecadar. Por exemplo, a legalização dos jogos é uma nova fonte de receita que o governo não arrecada nada. Você quer ver outra coisa? Fronteira terrestre do Brasil. 17 mil quilômetros o Brasil tem de fronteira terrestre com 11 países. Hoje, o contrabando entra livremente por essas fronteiras secas. Não tem um policiamento que possa compensar a não entrada desses pneus, cigarros. Para você ter uma ideia, Brinco, 50% do cigarro consumido em São Paulo vem do Paraguai clandestino.
E documento não é clandestino, isso é dado estatístico. Quer dizer, por quê? Porque as nossas fronteiras secas, ou seja, nossas fronteiras terrestres, com 11 países, 17 mil quilômetros, não tem uma fronteira literalmente fiscalizada. Então existe um projeto que se chama CISFRON, Sistema de Monitoramento da Amazônia, que esse projeto já tem uns 15 anos se arrastando. Todo governo vai, pinga uma merendazinha de dinheiro. Chega outro governo, no orçamento seguinte, mais uma merenda. E nada de ação efetiva para mobilizar e para fiscalizar as fronteiras terrestres do Brasil, as fronteiras secas. Isso é satélite. Porque se você está numa mesa dessa aqui, com todo o monitoramento, com os satélites vendo, você vai ver onde é que está o contrabando, então você vai agir pontualmente. Não é para você encher de policiais uma fronteira de 17 mil quilômetros, que é impossível, é humanamente impossível. Mas via satélite, você fiscaliza na hora. Mas eu não sei o que acontece, que há uma proteção no Brasil ao contrabando e ao descaminho. Há uma conivência do governo, na sua opinião? E não é só do governo de plantão, não. Acho que todos os governos que passaram só pode ser conivência, porque se eles não atacam o problema do contrabando, você vê, entra arma, droga, cigarro, que a gente saiba, e você não tem um controle efetivo disso. E como Então é que isso é um faz pra resolver? absurdo, isso é um absurdo. Com isso aí estima-se, se você combater o contrabando no Brasil desse caminho, estima-se uma receita de 500 bilhões de reais. Quer dizer, você vai mais 70 do jogo, daqui a pouco você está com quase um trilhão de reais, nós temos um PIB de 4 trilhões. Praticamente vai pegar quase 25% de um PIB, você fechando essas brechas da falta de pagamento de impostos. Agora, você querer fazer reforma tributária para aumentar impostos de quem presta serviço, que gera mão de obra em grande quantidade. Você quer pegar, taxar mais ainda das pessoas físicas. Aí vem, vou taxar lancha, vou taxar avião. Isso é um discurso piega, um discurso só para tapear a torcida, para tapear o povo brasileiro. Qual é a quantidade de lancha que tem, que vai dar o quê? Não sei se dá 100 mil conto de imposto aqui na Bahia, e vai resolver o quê? Taxar lancha. Eu não tenho lancha não, gente, não estou defendendo a mim mesmo. Mas pelo menos eu estou sendo realista. Então nós temos que enfrentar o problema estrutural. E sempre dei essa opinião e tem um projeto tramitando. Fechamento das nossas fronteiras e outro, legalização dos jogos no Brasil. Você falou agora sobre a reforma tributária. Qual é a sua posição, de modo geral, ao projeto que está hoje no Senado, que foi aprovado na Câmara e que a partir deste mês vocês vão começar a analisar? Para discurso, excelente. Não tem coisa melhor do mundo quando você encontra uma pessoa. E a reforma tributária? Eu falei, tô dentro. Só isso. Porque, na verdade, o texto que está hoje no Senado terá que ser totalmente modificado, porque ele não vem resolver o problema do Brasil. Ele só vem simplesmente aumentar a carga tributária em vários segmentos. Só tem um segmento na reforma tributária que vai ser beneficiado, o segmento da indústria. Mas o segmento de serviço representa 70% dos empregos do Brasil. Quer dizer, esse segmento vai ser prejudicado. Eles pagam hoje em torno de 11%, 15%, 16%, pode pagar até 50%. Então o que vai acontecer? Vai repassar para o preço, vai repassar para o serviço. Quem vai perder com isso? A população brasileira. Pois é, ainda falando de Brasília, senador, estamos aí numa discussão sobre a sucessão de Arthur Lira, né? A gente já começou a eleição aqui em Salvador e lá em Brasília também discutindo sobre a sucessão de Arthur Lira. E temos uma discussão aí, né, sobre os candidatos, né? E aqui na Bahia, 2 aparecem na frente, né? Um deles é Omar Nascimento e o outro é Antônio Brito, do PSD, do seu partido, né? Como é que estão essas conversas? O PSD vai mesmo apresentar o nome de Antônio Brito? Ele está na frente, né? Ou porque, por exemplo, fala-se muito que Alcolumbre possa... que a sucessão, né, de Pacheco no Senado possa também ficar aí com o União Brasil, né? E aí inviabilizaria a candidatura de Omar Nascimento, né, nesse caso. E aí Antônio Brito despontaria, né? Como é que o senhor vê esse cenário, né, e essa candidatura de Antônio Brito à presidência da Câmara? Olha, Brinca, meus caros benautas, são tantos temas no Congresso que eu confesso a você que até é extemporâneo se debruçar em eleição no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Nós temos arcabouço fiscal, nós temos reforma tributária, nós temos legalização de jogos, tantas pautas, piso salarial de enfermagem, de fisioterapeutas. Então a gente não tem que perder tempo agora em pensar em uma eleição que ainda falta 1 ano e meio. Tem 6 meses que os atuais presidentes assumiram. Pô, já estão falando em 1 ano e meio de eleição, eu acho isso um absurdo. Agora, evidentemente, que se der um baiano, claro que eu vou torcer por isso. Se der o Elmar, um excelente nome, se der o Antônio Brito, um excelente nome. Sou suspeito em falar, porque os dois são meus amigos. Um é partidário, o outro até meu vizinho de condomínio.
Então é muito simples. No Senado, no Senado do mesmo jeito. Eu, quando entrei no Senado, eu fui logo candidato seu nome a presidente contra o Alcolumbre. Eu tenho um grupo de amigos que quer que eu dispute novamente, mas eu não quero colocar o meu nome, porque estou achando muito cedo. Tem o nome de Otto também, que tem outro grupo também que aposta que Otto pode vir a ser o nome para poder suceder Rodrigo Pacheco, que é do nosso partido. Então nós vamos deixar para discutir esse assunto mais para frente, porque senão você vai atrapalhar esses temas que são pautas que vêm atender expectativa da grande parte da população brasileira. Então não está na hora de cuidar de eleição. Chega de eleição toda hora. Chega de eleição. Mas vocês falam que é a imprensa que faz a eleição acontecer, né, os debates acontecerem, mas a gente sabe que as conversas já acontecem, né, nos bastidores, tanto aqui em Salvador como também em Brasília, né? Vocês não param de discutir nós eleição. Nós temos que pensar agora no trabalho para resolver os problemas do Brasil, né? Pensar em eleição. Eu tô achando a minha coisa que a gente chega aqui, cadê Fonte do Bahia, joga que dia, Vitória joga que dia. Então a gente ferve futebol, agora tá fervendo eleição. Calma, gente, vamos ter paciência. Cada dia é sua agonia. Eu tô achando esse discurso bem semelhante ao do prefeito Bruno Reis, tá? Eu tô achando que tá combinado aí, ele tá falando bastante que tá cedo para falar em eleição, que é a imprensa que toca nesse assunto. Pois Lula tem 6 meses que acabou a eleição, os eleitos têm aí 6, 7 meses que assumiram. Os caras nem esquentaram a cadeira aí, já vai pensar em eleição. Ô senador, a gente está falando de Senado, de reforma tributária e tudo mais. A gente teve um episódio recente aí, que foi a situação lá do Otto Filho, no dia da votação do texto base na Câmara, teve aquela situação da BID, a gente falou de arrecadação para o Estado brasileiro, mas a gente... Atualiza o que foi que aconteceu. Otto Filho votou errado. Exato, ele votou nos destaques aí contrário. O único deputado baiano, inclusive os demais de oposição também votaram favoráveis, e o Otto Filho, que é do seu partido inclusive, votou aí contrário a essa posição de manter os incentivos fiscais para as empresas, não só a BID, né? As empresas que quiserem se instalar na Bahia até 2032. Depois ele deu uma justificativa diferente da que o pai dele deu. Primeiro o pai dele falou com exclusividade com a gente, o senador Otto, que ele tinha votado errado porque era dia do aniversário, estava comemorando, se equivocou. Depois ele disse que era contrário à posição dos incentivos até 32. E ele garantiu que vai resolver isso no Senado. Quando essa pauta chegar lá, que já chegou, como é que vocês têm conversado, seu alinhamento com o Otto Alencar, com o Jacques Wagner também, para resolver essa situação? O senhor é a favor desses incentivos até 2032, desse teto, ou qual é a sua posição? Que o senhor fala para os nossos benautas aqui. Olha bem, Eduardo, o que aconteceu aí foi talvez até um equívoco de interpretação. O Otto Filho não foi contra o incentivo, ele foi contra o incentivo até 32. Foi a justificativa dele. Não, e na verdade é isso mesmo, ele queria um incentivo mais elástico. Porque o Sul não quer que o Nordeste tenha incentivo. Então ele queria o quê? Vamos esticar ao máximo o incentivo fiscal para a BID. E na hora da votação, eu não sei, talvez só ele mesmo. Mas na noite anterior a gente sabe que teve uma articulação pesada de Antônio Brito, Lídice, todo mundo para conseguir esses votos suficientes, e só ele votou contra. Então, o senhor há de entender que realmente por isso... Exatamente, eu atribuo, eu não conversei com o Otto Filho esse período, que eu cheguei de viagem, inclusive, anteontem, estava esse mês de recesso, fiquei fora, não conversei para ver qual o pensamento, mas... Pela lógica, ele era contra até 32, ele queria até 40. Então não é que ele é contra a vinda da BID para a Bahia, ele é contra o prazo pequeno de incentivo fiscal, da isenção fiscal. Essa que é a minha interpretação no voto dele. Não foi que ele é contra a vinda da indústria para cá. Acho que polemizaram muito esse negócio. Diz, o Otto Filho é contra a vinda da indústria, é contra o incentivo. Não é isso. Ele é contra o prazo. Ele queria um prazo mais elástico. A gente vai ver no dia da votação, quando o texto voltar para a Câmara. Porque vai para o Senado, nós vamos aprovar a unanimidade. O Otto Pai garantiu. Com os votos do Sul-Sudeste vai votar tudo, porque nós vamos negociar. Para aprovar para o Sul, tem que aprovar do Nordeste. Vai ser pau com pau. O seu colega Otto Alencar, ele disse que, aqui inclusive, também, que há um complô aí das empresas do Sul, junto com os políticos do Sul, senadores, deputados, contrários à instalação da BID na Bahia, porque vai incentivar aí os empregos do Nordeste, vai tirar esses empregos lá da região Sul e Sudeste. Então, o senhor não acha que há esse complô da... Mas é por isso, Eduardo, que eu sou contra esse texto aprovado na Câmara da reforma tributária. Eu acho que os estados têm que continuar com a sua caneta na mão, tem que ter autonomia, porque nenhuma empresa do Sul vai querer vir para o Nordeste brasileiro se não tiver incentivo fiscal.
Onde é que se consome? É no Sul. São Paulo, Rio Grande do Sul, que é o maior consumo do Brasil. Quer dizer, imagina a situação. O cara vai deixar de colocar uma indústria onde tem lá o consumidor, o comprador, para vir botar no Piauí, botar aqui no interior da Bahia, só vem se tiver incentivo fiscal. Ou seja, meus benautas, o ICMS de 17%, uma empresa só vem do Sul para cá, se o governo cobrar somente 10% de imposto. Ou seja, daí 16% de isenção. Porque senão não vem para cá. E se não vem, não gera emprego. Se não gera emprego, quem perde? A população. Então nós temos que fazer com que o Nordeste brigue mesmo com o Sul. Não é de tapa, não. Mas brigar mesmo para poder nós trazermos empresa. Para trazer empresa, nós temos que dar o incentivo fiscal, ou seja, reduzir o imposto. Não vem. Então é por isso que nós temos que ter muita atenção nessa reforma tributária, porque o Sul tem muita força. Então nós não podemos deixar que a gente que tem um número maior de estados do Nordeste perca essa briga para o Sul do Brasil. Senador, o senhor falou que tem que deixar a caneta com os estados, né? No caso do ICMS, o que ICMS. é o imposto estadual. No caso, mantendo o ICMS, a gente acabaria com o ponto central da reforma tributária, que é o IVA, que é a junção dos impostos A gente muda. estadual com municipal, né? Formando ali o IBS. Você acha que isso é negativo ou qual é a mudança que você quer propor para a reforma tributária? O IVA já existe, o ICMS já é um IVA, o IPI já é um IVA. O que é um IVA, meus caros benautas? É quando você compra um copo por R$1, você se acredita ali 17% de imposto. Quando você vende ele por R$2, você paga os 17%, mas você abate o da compra. Então isso é um IVA, é uma compensação. Isso já existe. Só que, o que é que os estados do Sul querem? Que todos os estados tenham o mesmo ICMS. Eu sou contra. Se eu sou injusto, governador, né? O ICMS, quem tem que falar do meu estado, sou eu, o governador. Não é o governador de São Paulo que vem dizer qual tem que ser o ICMS da Bahia. Porque o São Paulo tem a dor, nós temos outra dor aqui. Então eu sou contra desse ponto. Os estados têm que ter a sua autonomia. E com a reforma tributária que foi aprovada na Câmara, que está no Senado, os estados perderão a sua autonomia. A mesma coisa dos prefeitos. Os prefeitos que têm o ISS como uma grande fonte de receita, principalmente os municípios grandes, com a nova reforma, perderá também o controle do ISS. Por exemplo, Salvador tem um ISS de 5%. Tem, Lauro de Freitas parece que é menor, é 3%. Tem muitas empresas que vai para Lauro de Freitas porque a prefeitura deu incentivo de reduzir o ISS. E assim sucessivamente em vários municípios do Brasil. O prefeito diz o seguinte: eu quero trazer para cá uma empresa de serviço. O que é o ISS é o imposto sobre serviço, não é compra nem venda de produto. Então, se eu implanto uma empresa de mão de obra, um call center, que emprega milhares de pessoas em Salvador, essa empresa de call center vai pagar 5% de ISS. Se eu implanto ela em algum interior da Bahia, eu posso negociar com o prefeito e dizer: prefeito, eu vou sair de Salvador, quero vir para sua terra aqui, você me dá quantos por cento de rebate do ISS? O cara pode reduzir para 2%. Então o cara vai para lá e instalar a empresa. Então é esse incentivo que os prefeitos não podem perder e nem os governadores podem perder na questão do ISS. Então é isso que nós temos que pensar. É uma coisa que eu nunca entendi, né? Porque quem realmente sabe da dor da sua cidade são os prefeitos, né? Eu por exemplo, defendo o municipalismo. Eu acho que quem tem que ter a chave do cofre são os prefeitos, né? E não eu sou os outros suspeito, entes. porque eu sou municipalista de raiz. Né? Eu sou municipalista, eu não sou governista, não tenho partido. Meu partido é o municipalismo. Porque se eu sou senador, se eu fui prefeito, se eu fui 6 vezes deputado, é porque nasceu do municipalismo. Tudo que acontece é no município. Se você quebra uma perna, você vai procurar quem? O prefeito ou o vereador. Se você bate um carro, vai bater na porta do prefeito e do vereador. Se a mulher der a dor de parir, bate na porta de manhã, cedo ou de noite, do prefeito e vereador. Quer dizer, tudo acontece nos municípios. Agora fica muita gente sentado nas suas belíssimas poltronas, nas grandes centros, que não sabe nem o que é uma casa de taipa, nos seus palácios, ser contrário aos municípios. Ah, meu amigo, aí comigo não rola. Pois eu sou municipalista, meus mandatos sempre foram assim, e até o fim da minha vida, enquanto eu estiver na vida pública, vou defender os municípios. Tá aí, Pois uma posição... É o que a gente espera de Ângelo Coronel, Pois né? é. As posições polêmicas que fogem do padrão, né? Tá todo mundo falando bem da reforma tributária. Tá tudo Isso, tem que lindo, bater um tudo pau. maravilhoso. Aí vem o Mas senador acontece, Ângelo Coronel Sabe o que é, Bira? É e que fala... tem gente que acha que é uma grife, sou a favor da reforma. É moda, é uma grife. É capaz de botar Pra até a fazer camisa, manchete. reforma assim. Agora tem gente que se perguntar o que é um PIS, o que é um COFINS,
o que é uma contribuição social sobre lucro líquido? Não faz ideia. Nossa. Não sabe nem o que é. Vamos ser realistas. E muitos no Congresso não sabem nem o que é. Vota porque o líder diz, olha, vamos votar a favor. O cara chega lá, plum, votou a favor. Aí você vai perguntar, vai pro âmago perguntar o que é. Vai perguntar o que é que significa uma contribuição social sobre lucro líquido. Vai procurar o que é uma COFINS. Vai procurar o que é um PIS. Vai procurar até o que é o ICMS, que é mais batido. Não sabe o que é. Então a gente não pode achar, porque é grife, porque está na moda, que é um discurso bonito, fácil de dizer, sou a favor da reforma. Eu sou contra a reforma que está aí mesmo. Aí, ó. É isso. Isso aí, entrevista quentíssima. É isso. Que foi lá? Lula foi na posse de Lula foi na posse, né? De Cristiano. Zanin. Aliás, a gente abriu um plantão mais cedo, mostrando a posse de Zanin, tá lá na BNews TV. Se inscrevam, compartilhem e comentem, por favor, né? A gente mostrou, foi uma cerimônia bem rápida, né, de Zanin. Cristiano Zanin aí, Teve novo nem discurso, ministro né? do STF. Nem teve nem discurso. A gente abriu o plantão achando que ele ia discursar, e aí a gente abriu o plantão e acabou, né? Mas tá lá o registro. Né? O que você achou aí dessa posse de Zanin, dessa escolha de Zanin, né? Que era advogado, né, de Lula, advogado próximo de Lula, porta-voz de Lula enquanto esteve preso, né, e que causou uma polêmica danada essa indicação, né? Olha, Brinco, Lula e Eduardo, meus caros benautas, eu sou até suspeito de falar, porque logo quando eu entrei no Senado, um dos meus primeiros projetos foi uma PEC para reduzir o mandato de ministros. Eu acho um absurdo um ministro entrar e passar 20, 30 anos numa corte. A gente, para poder passar 4 anos como deputado, 8 anos como senador, tem que disputar nas urnas. Eu acho que qualquer ministro, para renovar o seu mandato, tem que voltar de novo, passar batida no Congresso, tem que analisar como é que está sendo a postura dele à frente do ministério que ele está ocupando, a cadeira que ele está ocupando. Isso é renovável, né? É renovável. Estabeleci mandato, 10 anos de mandato para ministro do Supremo. É minha PEC que está lá. Infelizmente, caiu na mão de um relator, ele está segurando, acho que com medo de brigar com o judiciário, só pode. E você vai dar oportunidade a outro. Por exemplo, um juiz de carreira, ou um desembargador, ou um promotor, que deve estar aí com 40, 45 anos, com 25 de Zanin, para 70. O cara se aposenta já com 75, quer dizer, na vaga de Zanin, ninguém vai conseguir entrar. Porque ele tem 20 e tantos anos 28. na vaga, então ele não consegue. É. Não consegue mais entrar. Na vaga de André Mendonça, ninguém consegue entrar mais. Só tem vaga agora dos velhinhos que estão perto de pegar a bengala. Só. É Rosa Weber que vai aposentar agora, é Carmen Lúcia, quem é o outro velhinho que tem lá, meu Gilmar também tem a boca do setentão. Quer dizer, a vaga é só da velha guarda. Porque os novos vão passar 25 anos, 30 anos sentados numa cadeira do Supremo Tribunal Federal. Eu acho isso um absurdo. Nós temos que oxigenar todos os poderes. Se presidente da República é 4 anos, se o parlamento é 4, 8 anos, por que o outro poder tem que ser ad eterno? O cara só sai com 75 quando morrer. Então Mas nós temos e que outros mudar essa países não são Constituição. assim também? Os Estados Unidos A é assim? maioria dos países são assim. Os Estados Unidos você tem 12 anos de mandato, a corte oficial. E tem uma coisa, nos Estados Unidos você não vê nem a sessão, para poder não ter influência externa de um ministro votar contra um tema muito polêmico. Então as sessões são secretas. Só sai o resultado. Você preserva o juiz, preserva o ministro. No Brasil eu estou tentando fazer isso. Espero seguir uma mas tendência. aqui eles adoram falar, adoram ir pra Aqui imprensa. tem ministro que virou São comentaristas político. políticos. Virou político. Quem virou político? Por exemplo, o Barroso recentemente deu uma demonstração, derrubamos o Bolsonaro. Ele derrubou? Quem derrubou foi o povo. Mas ele fala com a boca cheia, até parece que ele foi o grande artífice da derrubada. E Alexandre de Não é assim. Moraes? Alexandre de Moraes, na verdade, ele está em cima de... Eu até louvo algumas ações do Alexandre de Moraes pelo seguinte, porque ele tem um cara de coragem. Você não vê até agora um discurso de Alexandre de Moraes dizer sou contra ou a favor do Lula, contra ou a favor do Bolsonaro. Ele é juiz. Juiz não pode ter lado. E tem desembargadores, tem ministros que tem lado político. Você pode ter o lado, calado secreto. Que o cargo não lhe dá o direito de você externar sua Eu vontade. acho que ministro precisa falar menos. Falar menos. Então acontece isso. Então nós temos o quê? Fazer com que haja renovação também no Poder Judiciário. Esse também é uma PEC que estará tramitando no Senado. Espero, antes de terminar o meu mandato... Você acha que tem força para passar? Aprovar. Eu acho que está melhorando bem. Como é que os senadores estão vendo o judiciário hoje, né? Porque tivemos aí Lava Jato, né, durante anos, né, ocupando aí o noticiário, e o pós-Lava Jato, né, o STF viu, né, que era uma investigação política, né, foi avaliado dessa maneira, né?
Hoje o judiciário, como é que os senadores veem o judiciário, né? Como é que está essa relação aí, né? Isso é um do assunto legislativo? importante, Brinco. Vocês veem que na época da Lava Jato, meu amigo era moda. Moro chegou a ser quase concorrente de Jesus. Era uma moda. Você vê que descobriram a Justiça, Polícia Federal, que houve excessos e que ele errou. Inclusive, está até para ter o mandato cassado agora no Paraná. O Sérgio Moro. Tem um processo lá que pode levar a cassação. Você acha que ele vai ser cassado? É o do calote do Podemos, né? Tem várias nuances que está lá com ele. Então, mas eu não vou nem, até por questão de ética, falar do colega, porque de qualquer maneira é meu colega senador. Sim. Mas de qualquer jeito, você vê que o paladino da moralidade pode ter o seu mandato cassado. Quer dizer, as ações, as sentenças que ele deu, a grande maioria foram canceladas pelo Supremo Tribunal Federal. O Dallagnol já foi cassado, que também era o promotor, era aquele arauto da moralidade, era o xerifão do Brasil. Caiu por água abaixo, a máscara. Então, a gente não pode endeusar ninguém que está num poder. Porque muitas vezes você está endeusando aquela pessoa e daqui a pouco está por trás daquela pessoa algo negativo que pode ir à tona a qualquer momento. E como aconteceu com a Lava Jato. Você vê que a Lava Jato levou gente a morrer. Você vê que um dos donos da OAS aqui, que foi indiciado na Lava Jato, morreu de infarto. O filho morreu de infarto. Quem matou? Quem matou foram as ações da Lava Jato que colocaram eles como bandidos e que, na verdade, foi provado que eles não tinham esses problemas que a Lava Jato acusou. Quer dizer, quem vai pagar a vida? Quem vai ressarcir a vida? Uma pessoa dessa. Então, nós temos que ter muito cuidado de, até a própria mídia, de divulgar, de sensacionalizar antes de ter os fatos apurados, que pode levar pessoas a óbito até injustamente, ou até ser presas injustamente. Tá, e Ângelo Coronel com declarações fortíssimas, né? Quentíssima. Como de costume, o senador Ângelo Coronel. Eu queria fazer uma pergunta já. Mas sabe por quê, Lula? Porque a gente aproveitar esse microfone vermelho aqui do aproveitar para falar, né? Com os benautas, né, senador? Eu queria fazer. Olha, inclusive, até me desculpa aí não interromper, olha, Não, meus caros tranquilo. benautas. Olha, eu gosto de falar o que sai do meu coração, viu? Eu sei que talvez agrade De coração de alguns. Maria, né? Coração de Maria não, já trocou agora é Mel de Hertz. Ah, é? Estou inglesando agora, inglesando. Eu prefiro em português. Então eu prefiro falar a verdade do que muitas vezes falar somente do que você quer ouvir do outro lado. Dizer, pô, o coronel falou bem pra caramba. Não, eu prefiro falar a verdade. Se é para criticar o judiciário, eu critico. Se é para criticar a reforma tributária, eu critico. Se é para criticar que os governadores precisam ter autonomia para governar seus estados, eu critico essa ação que está lá, essa PEC da reforma tributária, que tira o poder do governador, tira o poder do prefeito. Então, eu não vou poder concordar com isso. E a Mas não vou presidência? mesmo. Critica também? A presidência da República. Olha bem, o Lula está cedo ainda, tem 7 meses de governo. Eu acho que não podemos ainda ninguém nem elogiar, nem criticar. Porque tanto é que as pesquisas ainda dá praticamente metade. A metade agrada, a outra metade desagrada. Mas eu espero que ele faça um bom governo, tem experiência para isso, é abalizado, sabe dialogar com o Congresso Nacional, que foi um dos grandes erros do governo passado, que não dialogava com o Congresso Nacional. E Lula, pelo menos, está dialogando. Algumas pessoas criticam, Lula está apoiando partidos que não votou no Lula. Mas ninguém governa sozinho, gente. Se não trouxer os partidos de oposição para fazer a grande maioria no Congresso Nacional, não consegue governar. Então nós temos que ver isso. Ninguém governa sozinho, ninguém governa só com os seus. Eu vejo pessoas do PT ficar zangadas porque Lula vai atrás do Centrão, vai atrás do União Brasil, mas se não for atrás, não governa. Você tem que ter maioria. E para ter maioria, você tem que atrair mesmo os partidos que não votaram com você. Então, essas críticas que o Lula tem, eu acho até louvável essa ação dele, porque significa que ele sabe onde é que tem um nó, onde é que está a dor, que é no Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional é o responsável por fazer as leis do Brasil, de aprovar orçamento, de aprovar projetos, de aprovar tudo. Então tem que tratar bem quem tem a caneta de aprovar também. Bolsonaro inelegível. O que você achou de Bolsonaro ficar inelegível aí pelo TRE? Olha bem, Brinco, é uma situação meio delicada esse negócio de inelegibilidade, porque eu sou daquela atitude, quem tem que caçar governante, quem tem que caçar político é a urna. Quem tem que falar se você deve ser presidente de novo, ou senador, deputado, é o eleitor. Eu não posso aceitar que 11 pessoas sentadas numas poltronas bonitas no Supremo Tribunal Federal tirem os poderes políticos de ninguém. Eu acho que quem tem que tirar o poder político
chama-se urna. Não simplesmente por um ato simples de 10, 12 pessoas. Mas se ele não aceitar a derrota que a urna deu, o processo judicial... Ele não aceitou a derrota, vamos ser sinceros. E quem é que gosta de perder? Eu nunca vi dizer quem gosta de perder. Olha, Mas gostar uma coisa. Aqui pra nós, Lu, aqui Outra pra nós, coisa é Eduardo você- e Brinco. A maioria dos políticos brasileiros, quando perde a eleição, você pergunta, foi o que houve, rapaz? Rapaz, me roubaram. Foi o que houve, rapaz? Porra, fraudaram as urnas. O discurso é igual. É mesmo? Ninguém aceita a derrota. É narrativa. Tem que ter. Aí você chega num lugar, por exemplo, eu vou perco uma eleição, aí viajo, vou pro Rio de Janeiro, encontro um amigo. Coronel, foi que houve, rapaz? Você perdeu a eleição. Eu vou dizer aqui, fui roubado. Fraudaram as urnas. Você tem que ter um discurso. É um discurso também. É um discurso, minha amiga. Até pra manter a força, né, política, né? É Senão, um discurso, tipo, é um discurso. Ninguém diz, perde a eleição porque faltou voto. É difícil você ver alguém falar, Brinco, você perdeu a eleição? Rapaz, faltou voto. Mas não é isso. Você não diz, você vai dizer assim, ó, fui roubado. Mas não é falta de voto? É falta de voto, mas ninguém aceita. Mas esse discurso é pra militância, seguidores, do próprio partido, né? Mas e publicamente pra imprensa, o senhor acha legal esse posicionamento de Da Bolsonaro que forma ele teve? como foi ficou feito, calado, o né? Bolsonaro Ao longo nunca dos viu. últimos 4 mas anos. aí é cada um fala o que quer. Ele contestou até a eleição que ele ganhou de 2018. Você vê com suas coisas. Aquele ganhou, ele contestou, imagina que ele perdeu. Vamos ser realistas. Se aquele ganhou, ele contestou, ele não ia falar nada que perdeu? Mas aí é uma questão Então, de ego, né? Ele alega que aquele de 2018 ele teve uns 10 milhões de votos a mais. Aí ele fica contestando isso. Tem esse negócio. Mas todo mundo que perde é o famoso termo latim, juris expediendi. Todo mundo tem o direito de espernear. Pois é. Vamos entrar, Coronel. Já são 17h34, passou rápido, tá passando rápido a hora. Pô, eu Aqui. não falei nada ainda Eu quero da falar- reforma tributária, não Pois falei é. nada Não da fundo de fala. legalização de jogos. Falou demais. Entendeu? O Falou... negócio tão light. Não. Vamos entrar. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é complicada. Diga. O senhor esteve distante nas eleições estaduais de 2022. O senhor Nunca apareceu estive tão junto. Olha, não o senhor se viu. apareceu muito pouco em diversas pautas. Eu perguntei pelo senhor, cadê o senador Ângelo Coronel? Não, é Mas porque o não é importante eleição você estar dele. fisicamente, espiritualmente, ter mais força do que Ah, o fisicamente. senhor estava espiritualmente com o Jerônimo. Com meus dois filhos em plena campanha, Diego Coronel, que teve uma votação muito boa, sendo o terceiro mais votado da Bahia, Ângelo Coronel Filho, com 60 dias de eleição, teve 80 mil votos, colados todos com Jerônimo pra cima e pra E baixo. o que acontece? Por que o senhor não esteve fisicamente com Jerônimo em 22? A religião. Religião? Qual é a religião que impede, senador? Não é isso não, é porque na verdade eu passei o período, você tem uma ideia para aqui, ó. Eu acabei de estar fazendo exame de sangue, eu estou fazendo um controle de algumas coisas, como eu estou conversando, daqui a pouco eu fico meio tonto, então eu estou evitando ficar muito tempo em pé, evitando sair, porque eu não sei ficar parado. Então, muitas vezes a gente faz alguma coisa fora do normal, e uma coisa que eu tenho que preservar muito, aliás, você que me ouve também, preservar a vida e saúde, isso tem que estar acima de qualquer coisa. Mas o pessoal, e aí eu queria que o senhor rebatesse, né? Se falou muito naquela época que o senhor estava esperando para ver para onde o vento ia soprar, né? Porque estava Jerônimo Rodrigues, que não tinha tanta força, né? O pessoal não via com tanta força, e a ACM Neto vendendo 60%. já sentado na cadeira de governador, né? Então o pessoal falou que o senhor estava esperando para ver o que é que ia dar. Isso procede? Na verdade, a pessoa fala, porque quando a pessoa fala, não tem imposto a pagar, isento. Então a pessoa fala o que quer, entendeu? Cada um tem a opinião. Muito pelo contrário, eu acho que o próprio Jerônimo sabe, o próprio Wagner sabe, Rui sabe, que eu participei efetivamente da campanha. Muito mais até de que muitos que estavam batendo palma, vestindo camisa e não contribuiu tanto como nós contribuímos com a campanha. Agora Neto mergulhou, né? Depois dessa eleição, o senhor deve ter ouvido falar, né? No meio político fala-se que Neto sumiu, né? Que ele não está recebendo ninguém, não está atendendo telefone, né? Qual é o futuro de ACM Neto, na sua opinião, a partir de agora? Olha bem, Neto é um cara jovem, deve ter 40 e poucos anos. Todos nós dessa geração de 65, 70 vai terminar tendo um dia que vai sair da política. Então essa juventude é quem vai aflorar. Não estou dizendo com isso que Neto pode vir a ser governador, mas tem idade para isso. Como tem outros líderes novos aí que também tem chance de ser governador no futuro, porque tem o patrimônio mais importante que é a idade. Então, como o Jerônimo entrou agora, está até surpreendendo a muitos pelo estilo dele, estilo simpático, de tratar bem as pessoas, afável, e se transformando também num grande dançarino, não sabia gostar tanto de dançar, entendeu? Mas ele está sendo realmente, tratando bem, um craque, viajando demais. Eu acho que ele quer superar a soma de Rui Wagner e visitar a Bahia,
porque eu nunca vi viajar tanto, entendeu? E sempre inaugurando obras, que isso é importante. Então, eu acredito, não sou vidente, mas é muito difícil, se for mantida essa unidade do grupo, Jerônimo não ser reeleito daqui a 3 anos. Você acha que ele vai ser reeleito? Se for mantida essa unidade, né? Já que você falou... A unidade é importante. Nenhum partido tem força para ganhar eleição na Bahia sozinho. Antes de você entrar na sua... porque Jerônimo está enfrentando aí críticas por conta da segurança pública, né? Inclusive eu não tinha visto isso em governos do PT em anos anteriores. Eu estou vendo realmente esse mais ano forte, né? mais forte. E qualquer coisa que você poste de Jerônimo nas redes sociais, né? Vem uma cacetada de comentários falando de segurança pública e tudo mais. Você acha que realmente só a questão política vai ser suficiente para garantir a reeleição de Jerônimo? Ou ele vai ter que realmente resolver isso aí, né, de segurança? Henrique Brinco, Eduardo, Lula e meus caros benaltas. A questão da segurança pública no Brasil é conjuntural. Se você não fecha, eu vou repetir o que eu falei no início. Se você não fecha as fronteiras, você conhece alguma fábrica de cocaína aqui na Bahia ou no Brasil? A gente não vê. Tóxico no Brasil é todos importados. Vem por onde? Pelo contrabando. Vem pelas fronteiras livres. O cara, quando vai assaltar um banco, ou quando vai estuprar, quando vai fazer qualquer coisa, qualquer criminalidade, ele está ali com certeza com a cabeça feita. Ou pela maconha, ou pela cocaína, ou por qualquer droga sintética, que vem de fora. A única coisa que nós temos aqui no Nordeste é a maconha. O resto vem tudo de fora. E como a maconha tem um poder, vamos chamar bélico, toxical menor, então os caras partem para essas drogas de maior potencial, mas eles ficarem mais valentes. E aí enfrenta a polícia e enfrenta tudo. Então se a gente não fechar as nossas fronteiras para coibir a entrada de drogas no Brasil, vamos continuar cada dia mais aumentando a criminalidade. Mas eu pergunto aos olhos do eleitor, porque para o eleitor é Jerônimo responsável pela segurança. Mas imagine uma conjuntura, Jerônimo tem 6 meses de mandato, já ser responsável pela segurança pública da Bahia, também é querer crucificar Jerônimo indevidamente. Não estou aqui defendendo Jerônimo, nem defendendo, dizendo que a segurança pública está boa. Está ruim, está. Péssima está. Mas também isso não é questão de Bahia. Isso é uma questão de Brasil. E vou dizer uma coisa a vocês. Eu viajo sempre esse mundo afora. O que eu louvo de vários países, de vários estados internacionais, é que quando tem um problema, não é divulgado. Aqui, quando tem um problema, é aquele alarde. Eu acho que quanto mais você divulga que a criminalidade está forte, você dá mais força ao bandido, mais força ao cara que pratica o mal feito. Tenha certeza disso. O cara se sente super-homem. Então, se a gente pega, não divulga, por exemplo, falou assim, invadiu aqui igreja, invadiu o cinema. Estados Unidos invadir igreja, cinema, escola, é uma coisa banal. Mas você não vê essa divulgação toda, só com uma coisa muito extrema. Então nós temos que pedir também o apoio da mídia nacional, em especial da Bahia, para poder não fazer muito sensacionalismo nesses temas de estupro, de mortes em escolas, em igrejas, porque para mim isso dá força ao bandido. Lula. A pergunta que eu queria fazer, o senhor falou das eleições de 26, da possibilidade de reeleição do governador Jerônimo Rodrigues. Eu tenho ouvido muito falar, que o ex-deputado federal Ronaldo Carleto quer ocupar sua vaga na chapa majoritária em 26. Como é que o senhor tem visto isso, ouvido isso? Olha, em primeiro lugar, eu tive 6 mandatos de deputado, não era candidato a presidente da Assembleia, Deus disse, você vai ser. Passou 2 anos, aí eu não era candidato a senador, mas Deus me disse, você vai ser senador. Então, se daqui a 4 anos, o próprio Deus, que me deu a condição de 6 mandatos de estadual, 1 de prefeito e agora 1 de senador, achar que Ângelo Coronel deve continuar no Senado, irei abraçar. Se também achar que não, eu vou compreender tranquilamente. Se o meu partido achar que não deve ser Ângelo Coronel o candidato a senador daqui a 4 anos, tudo bem. A vaga não é minha. A vaga não é comprada, ela é aberta para qualquer cidadão baiano que queira disputar a vaga. Então, seja do Avante, seja de qualquer partido que queira disputar. Eu não morro de amores. Se você perguntar, você quer continuar sendo senador? Eu acho que ainda tem uns temas que eu quero debater. Temas polêmicos que estão lá tramitando de minha autoria, como reforma do imposto de renda para poder atender praticamente quase 100% da população brasileira, que eu fui ovacionar esse Brasil inteiro, corri quase todos os estados do Brasil,
defendendo essa tese. Em todos os lugares era bem aplaudido esses temas. São temas polêmicos. Tema de legalização de jogo, tema polêmico. Redução de mandato de ministro, tema polêmico, que a gente tem que defender. Agora, para você ser senador, para ficar só na bancada do amém, aí não vale a pena. A Bahia não quer isso. Graças a Deus, a bancada da Bahia no Senado é uma bancada independente, é uma bancada que externa o seu sentimento. Mas se lá para frente achar que eu não devo ser senador novamente, eu pego meu boné, já tenho 65, e vou para casa, ou lá para fazenda dos bezerrinhos, ou vou para a praia, entendeu? Sem problema nenhum. Não tenho esse apego ao cargo. Agora, se você perguntar, Coronel, você quer continuar a ser senador? Você é candidato a senador? Eu não sou candidato. Eu quero, mas não significa que eu seja. Pegando o gancho da eleição, ano que vem, né, as discussões já começaram, né, sobre a eleição em Salvador, sobretudo, né? Jerônimo já está dizendo que vai definir o candidato daqui a um mês, né, em outubro, né? Vai anunciar aí setembro, outubro, né? Como é que você está vendo aí essas articulações? O PSD vai apresentar candidato, né? Eu tenho lido que Antônio Brito, além dessa disputa na Câmara Federal, também estaria disputando aqui em Salvador, né? E tem a Eleusa Coronel também, que já foi apresentada na última campanha e que apareceu também aí algumas notícias que ela pode ser candidata a prefeito de Salvador no ano que vem, né? Como é que o senhor está vendo aí essa Henrique articulação? Brito, Eduardo Lula. Time que não joga não tem torcida. Vamos ser realistas. Sim. Então, se um partido, depois que acabaram-se as coligações, se um partido não lançar candidatura própria, prejudica os eleitos à Câmara de Vereadores ou, no futuro, a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal. Então, posso entender que o PSD vai lançar um candidato, Eu Salvador? torço. Vamos ter uma reunião na próxima semana com a bancada federal e estadual e com outras lideranças, uma assembleia com o Otto na Avenida de Brasília, para que a gente comece a desenhar da necessidade ou não do PSD ter uma candidatura própria. Essa candidatura própria pode ser das que estão postadas, pode ser o Antônio Brito, que ele também reluta, já que ele disputa a Câmara dos Deputados, a sucessão de Arthur Lira. Fala-se do nome de Eleusa, e hoje, no avião, Otto também falou que Diego Coronel poderia transferir o título para Salvador para ser um nome novo na eleição de Salvador. Manchete do Vai ser um nome novo da BNews.com.br eleição de política. Salvador. Mas eu quero também dizer o seguinte, Diego nem eleitor de Salvador é eleitor de Coração de Maria. Mas pode ser que possa acontecer isso. Porque eu defendo que os partidos tenham candidatura própria. Para não prejudicar as câmaras de vereadores. Agora, você perguntar dos nomes que estão impostos, Geraldinho é um excelente nome. Tem capilaridade dentro de Salvador, foi vereador por 3 mandatos, presidente da Câmara, então tem uma densidade. Você tem aí, fala do Zé Trindade, já foi vereador, preside hoje uma empresa Condé que faz ações reais dentro de Salvador. Entendeu? Aí tem o Olívia que fala-se também. Então tem muita gente, tem mais gente, não tem? Tem do grupo tem do Lídice, PT tem tem- Silvio Humberto, todo mundo tem tá se Robinson colocando. Almeida, tem gente, tem Olívia, né? Olívia Mas a gente Santana. sabe que O problema é que depois que acabou a coligação, isso ficou horrível para a questão municipal. Essa que é a verdade. Então, se você não lança o candidato a prefeito do seu partido, vai até desestimular candidaturas de vereador. Então, Essa que é a verdade. o desespero do ano que vem vai ser os vereadores, não tentar barrar Bruno Reis. Eu acho que Bruno Reis, a oposição teria a possibilidade de lançar uma candidatura forte para derrubar Bruno Reis, ou o Bruno Reis já vai entrar forte, na sua opinião, e vai estar reeleito? Qualquer prefeito que esteja de plantão, ele, para mim, na minha ótica, ele sai com 30% dos votos. Em qualquer lugar da Bahia. 30% dos votos. Essa é uma estatística que eu tenho. Prefeito no poder, seja ele de Salvador, de Lauro, de qualquer lugar, tem 30%. Na minha ótica. Então, se você perguntar, Bruno é forte candidato? Claro que é forte. Já sai com 30% da Câmara. Então, cabe ao quê? Aos partidos de oposição, ou então dos partidos que, vamos chamar de oposição, não digo nem de oposição, que não querem a continuidade de Bruno, se unir para poder tentar fazer uma candidatura só. Mas aí esbarra-se nas eleições do Legislativo Municipal, das Câmaras de Vereadores. Você acha que é difícil, é complicado, é pouco provável a unidade que Jerônimo tanto sonha para a base dele em Salvador? Ele quer um candidato único, mas pelo que você está sinalizando, é interessante para que os partidos tenham cada um seu candidato para manter uma base legal na Câmara de Vereadores.
Você acha que isso é possível? É provável? Em que pé está isso? Olha, Lula, voltando aqui ao passado, quando o Wagner era governador, a base teve João Henrique, Embaçaí e Pinheiro. Não sei se vocês 2008. lembram. 2008. Isso. Na eleição de prefeito passada, teve o Avante com o PSD, com Isidoro e Eleusa, teve MDB, mas todos os partidos tiveram candidaturas próprias. Olívia, Denise, Isidório e Bacelar. Foi quase... Foram 4. Então, você perguntar, minha opinião, eu defendo que cada partido lance seu candidato. E se una no segundo turno. Porque aí você já terminou a eleição dos vereadores. Aí fica o segundo turno somente para a eleição, para o bavio, vamos chamar assim, da eleição de prefeito. Mas defender que cada partido tenha seus candidatos, eu acho natural. Senão, para que partido? Então é melhor acabar tudo e ficar um partidão. É melhor então, falei logo... É impossível uma unidade. melhor Essa unidade ser... pregada não existe, então, na sua opinião. Não vejo como operacionalizar. Tá. Vontade tem, eu respeito a vontade de Jerônimo, seria o bom, seria o ideal. Mas não vejo como operacionalizar isso. E essa decisão aí, daqui a pouco eu vou fazer pergunta também, sobre, isso se fala nos bastidores, né, que o Rui Costa está tentando forçar Zé Trindade, né, Sim. como candidato. Né, como é que você vê isso? Porque é essa briga, né? Geraldo, por exemplo, já tem feito esses movimentos aí de Geraldo, de Olívia Santana, já é uma resposta a essa história aí de que Trindade vai ser o candidato de Salvador, né? Apoiado por Rui Costa e tal. Mas aí eu volto ao que eu falei no instante. Trindade é PSB de bola, o partido de elites. Aí vem Geraldinho, MDB. Olívia é PCdoB. Quem é o do PT? Robinson Almeida. Robinson Almeida do PT. Quer dizer, vamos considerar aí, ó, esses 4 partidos da base, cada um tem seu candidato. Ainda tem o PSD aqui caladinho, que pode surgir uma surpresa. Diego Coronel. Então, ok, já estamos aí com 5 nomes. Então, o que acontece? Como é que você vai unir? Porque quando você vai procurar o candidato a vereador, ele procura saber logo quem é o candidato a prefeito. Tem cabeça a chapa? Ou a chapa é camarão, não tem cabeça? Aí causa o problema. Aí esvazia. Aí termina esse vereador que quer ser candidato pelo um partido que ele simpatiza, procurando até um outro partido que tenha candidatura a prefeito. Então esse que é o problema. Essa lei eleitoral, depois que acabaram-se as coligações partidárias, fez com que o mundo político ficasse como está hoje, literalmente em polvorosa, porque a eleição está aproximando e não se teve uma modificação na lei eleitoral. Pois é, estamos caminhando para o final, Eduardo. Já temos também é bom até falar também, cota de mulheres. Foi um projeto de minha autoria quando eu entrei no Senado. Apanhei no Brasil inteiro da mulherada, dizendo que era contra as mulheres. Graças a Deus eu fiz agora um outro projeto, espero aprovar antes das eleições, para vigorar das eleições para o ano. A cota de mulheres vai ficar preservada, 30%. Mas não obrigatório preencher. Para evitar o preenchimento com laranjas. Como aconteceu no Brasil inteiro, vereadores sendo caçados aí porque forjaram cota de mulheres. Então o meu projeto de lei, que eu tenho certeza que deverá ser aprovado à unanimidade, inclusive pelas próprias mulheres, é que Câmara de Vereadores, 30% das vagas é de sexo, é de mulher. Não preencheu, fica lá vazio. Você não pode botar homem no lugar. Mas, pelo menos, a cota foi respeitada. Agora, se o partido não consegue colocar mulher para ser candidato, você é obrigado? Não existe isso. Então vai ficar a vaga... Se surgir, preenche. Se não surgir, preenche. Porque o discurso seria de que se não fosse obrigado o partido, eu estou fazendo uma provocação, né? Que o partido é comandado por homens e tal, que não estimularia essa candidatura feminina, né? E que o partido pode não fazer força para não fazer esforço, né? Angariar mulheres. Não é o caso do meu PSD 55. Mas é isso, fica Você muito... vê Jusmari, candidata, Cláudia Oliveira, Ivana Bastos. É tanta mulher no partido que é capaz de ter mais mulher do que eu. Ô, senador, deixa eu voltar um pouquinho só sobre a candidatura em Salvador. Nós temos 3 senadores na Bahia, 2 deles, claro, a gente já sabe as preferências de candidatura claras. Brinco bem pontuou aqui que Rui Costa bate o pé por Zé Trindade. Inclusive a gente soube aí que o ramo empresarial não é muito entusiasta do nome dele. Do ramo de quem, Trindade? Empresarial. Por quê, meu Deus? Essa informação surgiu essa semana. Jacques Wagner é mais entusiasta com Geraldo Júnior. Tem mais uma relação ali um pouco mais próxima. E, claro, só apresentou o nome aqui do seu filho, de um dos seus filhos, mais oferecido pelo senador Otto. Mas quem é o nome ideal para o senhor?
para candidatura em Salvador? Salvador? Seja do PSD ou algum da base. Se o senhor fosse hoje o governador para escolher a unidade. Pronto, aí eu sigo meu líder, Otto Alencar. Como ele acha que deve ter alguma novidade em Salvador, e ele hoje suscitou, fomentou o nome de Diego Coronel, quem seria eu para ir de encontro ao meu líder, presidente do partido, Otto Alencar, e também ser contra ao meu filho Diego Coronel? Seria eu até um traidor consigo mesmo. Então, se você perguntar, Wagner quer Geraldinho, Rui quer Trindade, quem for outro aí? Geraldo. Aí vem, Otto não falou em público, mas cabe a vocês depois investigar, né? Mas pelo menos ele falou com a agenda no avião. E como eu não gosto de guardar segredo, então eu estou externando logo. Então, então já que tem um de Wagner, que é Geraldinho, um de Rui, que é Zé Trindade, nós temos cá também uma célula nova, quem sabe, que a gente regando pode vir a surgir. Pronto. Diego Coronel. Estamos caminhando para o final da entrevista, 17h55. Daqui a pouco, Bateia, a gente vai ver a home do BNews. Vamos ver a home do BNews já já. Coronel, queria agradecer primeiro, né, a sua atenção, a sua espontaneidade aí, né, a sua disponibilidade para vir aqui no Radar BNews. O senhor sempre solícito com a nossa equipe. Eu queria saber do seu futuro político, né? A gente já falou, né, de eleição. Por exemplo, Coração de Maria, você pretende lançar um candidato lá? Né? Como é que o seu grupo político, porque a sua base é lá, né, em Coração de Maria. Não? Não, na verdade, Coração de Maria é a terra que eu nasci, já fui prefeito de lá, como Diego foi prefeito, mas depois que você entra no mundo político majoritário e também proporcional, você não pode ter uma base só. Se você me perguntar, na minha região, a região de Coração de Maria, claro, nós temos ali boas amizades que votaram conosco, prefeito de Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe, Pedrão, Irará, Santanópolis, Água Fria, a maioria dos municípios que são daquele entorno, todos votaram. O que não votou em Diego, votou com Ângelo Coronel. Para senador no passado, acho que todos votaram. Foram 4 milhões de votos, é difícil você saber quem não votou. Então, como praticamente ele foi majoritário em quase todos os municípios, eu junto com Wagner, então não posso dizer. Aí você vai perguntar, Região de Irecê. Região de Irecê eu nunca tive lá menos de 30 mil votos, Diego teve quase 40 mil votos. Então, se você perguntar em termos de número, a maior base hoje nossa do Grupo Coronel está mais centralizada naquela parte da região de Irecê. Tem o Extremo Sul, que fomos votados em quase todas as cidades, tivemos quase 20 mil votos, quer dizer, bem mais do que onde eu nasci. Por quê? Porque lá tem cidades maiores. Então, é difícil você mencionar uma base para quem está sendo senador, porque até causa ciúme. Então, você perguntar, qual é a minha base? Os 415 municípios da Bahia. 17. Ou 417 municípios da Bahia. Pronto, antes de finalizar com o Você Coronel, perguntou meu futuro político? Que você pensa no ano que vem, você vai apoiar alguém em Coração de Maria? Era mais nesse sentido a pergunta. Olha bem, a situação de você ser senador é uma coisa meio complicada, porque você tem um município que a banda A e B tem amizade com você, se você apoia a banda A, você perde a banda B. Então, eu espero que na próxima eleição de prefeito, eu fique simplesmente torcendo para os dois lados. Home do BNews. Aquele que ganhar, eu vou ajudar no Senado, com emendas, para poder que eles façam um bom trabalho em seus municípios. Pronto. Joga na tela, Bateia, Home do BNews, só para a gente ver os destaques agora do momento aqui no bnews.com.br. Tem uma manchete agora, né, de que uma mulher foi encontrada morta próximo ao dique do Tororó, né? Essa questão da violência a gente falou agora há pouco, né? Uma mulher foi encontrada morta na rua Boulevard América, lá em Nazaré, próximo ao dique do Tororó, em Salvador, né? Segundo testemunhas, uma policial esteve no local e teria informado que a vítima teria marcas de facadas e sinais de estupro, né? Outra manchete aqui no cantinho, aliás, queria até que o Coronel comentasse, né? Zé Ronaldo falou aqui pela primeira vez, aqui no Fato e Opinião, uma entrevista exclusiva aqui com o Lula Bonfim. Antes do senhor e chegar. o Eduardo Dias, né? Falou que foi dormir achando que seria o vice de ACM Neto no ano passado. Você achou que foi uma perda para a ACM Neto, o Zé Ronaldo não estar na vice no ano passado? Você acha que foi um dos pontos fundamentais para a derrota de Neto? Olha, eu acho que foi um dos pontos. O Zé Ronaldo é uma grande liderança, tinha sido já o candidato a governador na passada. Quer dizer, você quando é candidato a governador, que você corre a Bahia, não deixa de você ser conhecido. Então eu acho que foi talvez uma infelicidade de Neto ter trocado Zé Ronaldo. Não é que a que ele colocou seja uma pessoa ruim, mas eu estou falando em termos de voto, em termos eleitorais, a capilaridade, a dimensão política de Zé Ronaldo, bem maior do que a que Neto colocou. Como a eleição foi muito apertada, possa ser que essa não ida, esse rifamento de Zé Ronaldo da chapa dele, pode ter sido um dos fatores, talvez até o principal, da derrota dele. Não quero tirar o mérito da vitória de Jerônimo, mas eu digo o seguinte, que como o Neto estava bem,
E quando ele troca a peça, ele achava que trocando a peça, qualquer um que colocasse, não ia influenciar. Eu acho que influenciou. O Zé Ronaldo eu conheço, é da minha região, é uma figura muito carismática, prefeito de Feira por várias vezes, uma liderança incontesta, a verdade é essa. E eu gostaria de ter Zé Ronaldo também no nosso partido, porque todo time de futebol sempre procura um jogador bom para uma posição. E eu torço que um dia Zé Ronaldo venha também para o nosso time do PSD, que será um grande reforço. Ele Já confessou convidou? hoje aqui que teve um convite do primeiro para o segundo turno que balançou, mas que... Eu convido o Zé Ronaldo todos os dias, quando eu encontro. E ele... Poder vir para o partido. Ele disse o seguinte: estou me aquecendo. Eita. Com essa, a gente vai encerrando aqui o Radar BNews. Obrigado pela sua audiência. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal lá da BNews TV. Daqui a pouco foi bom pra você, né? Hoje com a Mayara Magalhães, né? O nosso podcast aí sobre sexo e tudo mais. O Coronel também tem dúvidas sobre sexo, né? Depende qual. Pois é. Fique aí com a nossa programação e a repercussão dessa entrevista, né? Com todas as manchetes aí de Coronel lá no bnews.com.br/política. Valeu e até amanhã. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Breno.